Apocalipse, capítulo 19. Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Versículo 5. Antes da sua morte, Moisés proferiu um cântico especial, contido no capítulo 32 do livro de Deuteronômio, conhecido como o Cântico de Moisés. E o final do cântico é justamente o que diz a grande voz de numerosa multidão no início do capítulo de hoje. É um brado de vitória, não mais a vitória apenas sobre os inimigos desta terra, mas a vitória final contra Satanás, o grande adversário. Também encontramos outros ecos do Antigo Testamento. Isaías, capítulos 34, versículo 10 e 63, versículo 3. Salmo 115, versículo 13 e 2, versículo 9. Ezequiel, capítulo 1, versículo 24 e capítulo 1, versículo 1. E capítulo 39, versículos 4 e 17 ao 20. Daniel, capítulo 10, versículo 6. Joel, capítulo 3, versículo 13. Uma verdadeira junção de antigas profecias que, além de terem sido aplicadas ao antigo Israel, hoje apontam para a vitória de todo o Israel de Deus, Gálatas 6,16, através da vitória do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Estas palavras em forma de louvor também apontam para as palavras de Jesus, quando proferiu a parábola das 10 virgens, quando seu retorno à terra é comparado a uma cerimônia de casamento, as bodas do Cordeiro. O noivo é Cristo. As virgens representam a igreja dividida entre o joio, nécias, e o trigo, prudentes. E a noiva, vestida de linho finíssimo, resplandecente e puro, é a santa cidade, Jerusalém. Apocalipse 20:10. Proferidos os cânticos e confirmadas as palavras de Jesus, o anjo que falava a João acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Ou seja, tudo isto é verdadeiro. Tudo que está escrito, que os profetas já haviam pronunciado, é fato e é verdade. Não sabemos por que exatamente neste momento João se prostra a fim de adorar o anjo, mas certamente tudo aquilo que lhe soou aos ouvidos era como uma expressão da glória de Deus. Mas quando o anjo ordena que ele levante e adore somente a Deus, logo após ele profere a seguinte declaração: pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Estamos diante da revelação de uma das características do remanescente dos últimos dias. Em Apocalipse 12:17, vimos que a Igreja de Deus possui duas características: guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. A guarda dos mandamentos é um ponto claro. Se amamos a Deus, guardamos todos os seus mandamentos. João 14:15, Tiago 2, do 10 ao 12. Mas a afirmação de que os verdadeiros adoradores são detentores do testemunho de Jesus precisava ser esclarecido. Em cada período da história de seu povo, Deus suscitou pelo menos um profeta ou profetisa a fim de orientá-los e transmitir suas palavras. Nem todos possuem livros no cânon bíblico, a exemplo de Elias, Eliseu, Micaías, dentre outros. Contudo, certamente, foram homens de Deus escolhidos para uma obra que até hoje encontra eco nos corações sinceros. As palavras finais do anjo no versículo 10 revelam que a igreja remanescente deveria ter um profeta no tempo do fim. Além de ser uma igreja profética, como vimos no capítulo 10, também deve ter e manter o espírito da profecia. Meus irmãos, assim como de tempos em tempos, Deus precisava esclarecer ao seu povo a sua vontade através dos profetas, quanto mais no tempo do fim, após 2000 anos da cruz, ele precisava suscitar alguém que exaltasse a palavra de Deus como a nossa única regra de fé e prática. Observem a seguinte escala. Primeiro, em Gênesis capítulo 15, versículos 13 e 14, Deus declarou a Abraão um período de 400 anos de cativeiro para o povo de Deus, até que viesse um libertador. Isso aconteceu quando Israel foi escravizado pelos egípcios e libertos por Moisés após 400 anos de escravidão. Segundo, Jeremias profetizou 70 anos de cativeiro babilônico, o que ocorreu com precisão
até que uma nova profecia de tempo foi dada a Daniel. Terceiro, Daniel profetizou as 70 semanas, 490 anos sobre Israel, que se cumpriu cabalmente. E nesse período, Deus suscitaria João Batista, preparando o povo para receber o Messias. Quarto, ainda em Daniel, há a profecia dos 2.300 anos, de Daniel 8,14, que, como estudamos, culmina no ano de 1844. Foi neste ano, após o terrível desapontamento, releia o comentário do capítulo 10 de Apocalipse, que uma jovem de apenas 17 anos de idade, chamada Ellen Harmon, teve a sua primeira visão. Ela viu o povo do advento andando por um longo caminho até o céu. Aqueles que mantinham seus olhos fixos no Salvador continuavam firmes a jornada, mas os que olhavam para trás caíam em densas trevas. Ellen Gold Harmon, após casar-se com o jovem pastor Tiago White, passou a se chamar Ellen Gold White. Seu ministério público tornou-se um precioso legado. Longe de intitular-se uma profetisa de Deus, esta mulher se autodenominou serva do Senhor. Apesar de suas limitações físicas e poucos anos de estudo, devido a uma pedrada que levou na face aos 9 anos de idade, Ellen teve um ministério de 70 anos e escreveu mais de 100.000 páginas sobre assuntos diversos, como educação, saúde, relacionamento, dentre outros, além de mais de 2.000 visões e sonhos. Uma de suas obras, O Desejado de Todas as Nações, foi considerada a maior biografia já escrita sobre Jesus Cristo. Seus livros não são um padrão para se estudar a Bíblia, mas em todo tempo ela mesma deixou bem claro que a Bíblia deve ser o padrão para que os seus livros sejam estudados. Com veemência, Ellen defendeu o princípio da sola escritura, assim como Moisés, Deuteronômio 4:2, como João, Apocalipse 22, 18 e 19, e como os santos mártires que derramaram seu sangue em defesa deste princípio. Não foi sem razão que logo após o anjo declarar que nos últimos dias a Igreja de Deus seria detentora do espírito da profecia, João vislumbrou o cavaleiro vitorioso, Cristo Jesus. Da boca dele sai uma espada afiada, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, Efésios 6,17, confirmando a autoridade da Bíblia. Deus suscitou um povo que, como João Batista, possui a mensagem de salvação, um convite para que todos, em todos os lugares, se arrependam e estejam prontos para o grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16,14. O fato de fazermos parte de uma igreja profética não faz de nós melhores do que os outros, e sim aumenta a nossa responsabilidade. Ellen White foi uma pessoa como você e eu, assim como foi Elias, Tiago 5,17, e os demais profetas. Se estudarmos a história, veremos que homens foram chamados antes dela para esta mesma obra, mas não a aceitaram. Daquela frágil mulher, Deus suscitou forças, não porque ela fosse melhor que ninguém, mas porque seu coração se curvou diante da vontade de Deus. Que hoje nosso coração se encontre na mesma posição de humildade, aguardando nosso Senhor e Salvador regressar, porque o mesmo Deus que habita no alto e santo lugar também habita com o contrito e abatido de espírito. Isaías 57,15. Bom dia, povo da profecia. Rosana Garcia Barros.